tudo bem? Seja muito bem-vindo ao tema de hoje. Com certeza o tema de hoje vai ser muito impactante no seu coração e na sua vida. Muito obrigado por você acompanhar todo esse curso que nós temos aqui, O Mistério da Profecia. Esse livro é extraordinário. Se você já o possui, sabe que é extraordinário. Se você ainda não o tem, por favor, adquira o seu e participe dessa série que está com base na Bíblia e o guia aqui nesse livro, tá bom? Prepare o seu coração para o tema de hoje. Hoje o tema é a queda do império e a decadência atual. Nós vamos falar hoje um pouco sobre Apocalipse 17, um pouco sobre Isaías 24, um pouco sobre Êxodo 20 e também vamos citar outros textos importantes. Esse tema começa na página 156 e vai até a página 174 do nosso livro. É o capítulo número 10. Com certeza, um capítulo que vai mexer muito com você. Por exemplo, só para você ter uma ideia, aqui fala assim, ó, na página 158. No fim, Roma caiu vítima das próprias fraquezas e decadência que a levaram a se tornar presa fácil dos bárbaros. Se você avançar um pouquinho mais, você chega na página 163, aí fala assim, quanto mais uma pessoa olha para o caos e para a violência, mais provavelmente se envolverá em comportamento violento. Ou seja, pelo relacionamento e pela contemplação, a pessoa pode ser transformada, positivamente ou negativamente. Na página 164 diz assim, o sexto mandamento fala sobre o respeito por todas as vidas humanas, incluindo a do não nascido, do idoso e do enfermo. Ou seja, os mandamentos de Deus protegem a família, protegem a vida e nos livram até mesmo de assassinatos. E se você for para a página 167, diz assim, a lei de Deus é um prazer, guardar os mandamentos nos traz paz e alegria. Então já deu para você ter uma ideia que o capítulo de hoje mexe com a lei, mexe também com a decadência do Império Romano e vai mostrando a solução para a vida de cada um de nós. Assim que vale a pena pegar a sua Bíblia, pegue uma caneta e vamos nos aprofundar nesse tema. Eu vou guardar aqui o meu livro e vamos aqui pegar a Bíblia Sagrada, onde vamos considerar esses detalhes. Veja o que diz Isaías 24, versos 4, 5 e 6. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Resumindo os 3 versículos, é assim, ó. A pessoa que transgride as leis de Deus, que quebram os mandamentos de Deus, são amaldiçoados. Ou seja, há uma consequência natural para o transgressor, para o rebelde, para o adúltero, para aquele que quebra a lei de Deus. E foi isso que aconteceu com Roma. Você sabe que o nosso mundo já foi dominado por 4 impérios, 4 grandes nações. A primeira foi o Império Babilônico, que através de Nabucodonosor dominou e depois caiu. Hoje não tem mais nada de Babilônia, nem a cidade de Babilônia não existe mais. Depois o mundo foi dominado pelo Império Medo-Persa, de Ciro e Dario. E novamente eles conquistaram, depois perderam o poder, caíram, não tem mais nada hoje. Depois veio o Império Grego de Alexandre o Grande, eles também dominaram e estiveram no poder um bom tempo, mas não existe mais nada, a Grécia está lá, mas não tem força nenhuma, não é mais um império. Depois veio Roma, o 4º Império Mundial. Roma foi o império que mais tempo dominou na história. E o domínio romano começou em 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Roma começou como um império, dominou através do seu sistema imperial e depois que acabou o império veio Roma religiosa ou Roma papal, que vem de 538 em diante, a partir depois de Cristo. De 538 a 1798 foi um período extenso da supremacia papal. Então você tem a Roma imperial e a Roma papal. E Roma, tanto imperial quanto papal, tiveram coisas estranhas e fizeram coisas estranhas.
Uma das coisas estranhas que Roma fez foi mexer nos mandamentos de Deus. Eles mexeram nos 10 mandamentos. Se você pegar a Bíblia Sagrada e abrir em Êxodo 20, qualquer Bíblia, a sua Bíblia, qualquer Bíblia, você vai encontrar em Êxodo 20 os 10 mandamentos. Se você pegar o catecismo romano e você abrir, você também vai ter os 10 mandamentos. Então você compara o catecismo romano com a Bíblia, os 10 mandamentos. Você vai ver que fizeram uma alteração. Eles adulteraram os mandamentos. Ou seja, na Bíblia continua igual, mas no catecismo eles adulteraram. E o que é que eles usam para catequizar as crianças? O catecismo. Então, Roma foi um instrumento do mal para mexer nos 10 mandamentos. Entendeu? E é isso que fala Apocalipse 17, quando fala da grande Babilônia mística, a Babilônia espiritual, que se refere à Roma pagã e à Roma cristã, a Roma imperial e a Roma papal. Entendeu? E aí está o X da questão. Então Roma enfraquece, perde o seu poder por conta da rebeldia, da transgressão e por conta de tudo isso que nós acabamos de colocar. Por isso o texto de Isaías 24 faz muito sentido, porque fala assim, a terra pranteia e se murcha, e vai citando os problemas da terra. Aí o verso 5 fala assim, na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E o verso 6 fala, por isso a maldição consome a terra. Então, o Império Romano começa a mexer na lei de Deus, entendeu? Depois, Roma papal concreta isso e transforma essas mudanças em princípios religiosos. Então essa rebeldia, essa transgressão levou Roma ao caos. Roma imperial caiu, Roma papal também caiu, e hoje Roma é uma cidade, não é mais um império, é uma cidade que pertence à Itália, tem lá o sistema papal, mas já não tem a força que teve no passado. E aí está a consequência da transgressão e do pecado. E se você for para Apocalipse 17, Apocalipse 17 trata desse assunto de uma maneira contundente, de uma maneira forte, que muitas vezes até assusta algumas pessoas. Mas como aqui o nosso curso é o mistério da profecia, nós temos que entrar em tudo isso. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 17, eu vou abrir aqui e vou lhe mostrar, presta bem atenção. Apocalipse 17, se você pegar a partir do versículo 1, já começa sacudindo a poeira, entendeu? Mas eu vou para o verso 3. Diz assim, transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta. A besta era de cor escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Aí o verso 4 fala assim, achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Verso 5, na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Verso 6, então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então essa leitura forte está se referindo a uma mulher montada numa besta. Em Apocalipse, mulher significa igreja. E essa besta é o poder religioso e político que está em Roma. Então a verdade é a seguinte, essa mulher do capítulo 17 é chamada de meretriz, de prostituta. E diz o texto que essa mulher é uma mulher rica, poderosa, tem ouro, pedras preciosas, pérolas, tem muito dinheiro, tem muita riqueza e tal. Então essa mulher é uma igreja muito rica, é uma igreja estabelecida conforme diz a Bíblia, entre pacto com a besta e também relacionada a uma geografia específica, porque disse que a mulher montava numa besta, a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Se você for para o capítulo 17 de Apocalipse, verso 9, vai descobrir o seguinte, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então diz que essa mulher está sentada num local onde tem 7 montes, referindo-se claramente a Roma. Então, mulher é igreja. Essa mulher do capítulo 17 do Apocalipse é a igreja romana. Entendeu? Então aqui você tem a Roma imperial, que foi pagã,
e a Roma religiosa, a Roma papal, a Roma cristã. E esse destaque do capítulo 17 do Apocalipse nos faz entender o que o diabo fez através de Roma para pisar na verdade dos 10 mandamentos. Entendeu? E para você entender ainda mais esse assunto, eu vou lhe mostrar aqui o que aconteceu. Veja só, eu vou abrir a Bíblia agora em Êxodo 20. Êxodo 20, o título é Os 10 Mandamentos. Está bem aqui, ó, os 10 Mandamentos. Você pode abrir sua Bíblia em Êxodo 20. Aí o verso 1 e o 2 é uma introdução. No verso 3 está o primeiro mandamento que diz, não terás outros deuses diante de mim. No versos 4, 5 e 6 é o segundo mandamento, que fala para não fazer imagem e não adorá-las. O terceiro mandamento está no verso 7, que diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Aí vem o quarto mandamento, que vai do verso 8 ao verso 11, que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Entendeu? Então aqui você tem os 4 primeiros mandamentos. Depois você continua na leitura. O verso 12, estou em Êxodo 20, tá? O verso 12 é o 5º mandamento, que diz assim, honra teu pai e tua mãe. Aí você tem o 6º mandamento, do verso 13, que é não matarás. Aí vem o 7º mandamento, que é o verso 14, não adulterarás. O 8º mandamento, no verso 15, não furtarás. O 9º mandamento, no verso 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º e último mandamento, verso 17, não cobiçarás nada do próximo. Estes são os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Essa lei, a santa lei, está na Bíblia, em qualquer Bíblia que você pegar. Entendeu? Clarito, clarito. Agora, tem um detalhe. Se você pega o catecismo, você vai perceber o seguinte. Aqui fala no 2º mandamento para não fazer imagem e não adorá-las. No catecismo, eles tiraram esse mandamento. Entendeu? Aí você pega o 4º mandamento da Bíblia, que fala assim, para guardar o sábado. Você vai no catecismo, manda guardar o domingo. Aí você pega o 10º mandamento, que fala da cobiça, você vai no catecismo, percebe que eles dividiram o 10º em 2. Porque eles tiraram o 2º, que fala das imagens, aí ficaria o 9. Pegaram o 10º, dividiram em 2, para continuar sendo 10. Ou seja, eles adulteraram os 10 mandamentos. E colocaram esses mandamentos adulterados no catecismo. E isso causou um problemão. Hoje tem igrejas evangélicas que guardam o domingo por causa dessa mudança que eles fizeram, que Roma fez, que a Babilônia espiritual fez, Roma pagã e Roma papal fez. Entendeu? E aí hoje contaminou tudo isso. Então por isso que hoje a maioria guarda o domingo, não guarda o sábado. Porque não estuda a Bíblia e não sabe exatamente o que fala a Bíblia Sagrada. Entendeu? Então aqui nós estamos desvendando esse mistério. Esse é um dos mistérios da profecia, para que você possa compreender. Só que essa mudança do sábado para o domingo, essa mudança do 2º mandamento, essa adulteração do 10º mandamento, essa coisa que eu acabei de mencionar, estava profetizado em Daniel 7:25, em Daniel 8, verso 12, que fala que eles iriam mudar os tempos e a lei, e iam jogar a verdade por terra e isso iria prosperar. Então a profecia se cumpriu, certo? Só que agora tem um detalhe. Nós precisamos voltar à Bíblia e seguir o que diz a Bíblia Sagrada, não o que diz o catecismo, não o que dizem os homens, mas o que diz a Bíblia Sagrada. Então eu quero convidar você a meditar nos 10 mandamentos e saber que os 10 mandamentos da Bíblia são verdadeiros, são reais e foram escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra no Monte Sinai, conforme diz Êxodo 31, verso 18. Está bem? Isso é muito claro. Agora, você também precisa entender uma outra coisa. A salvação não é pela lei, a salvação é pela graça. Só que aí tem um detalhezinho que eu vou lhe explicar. Por exemplo, a salvação é pela graça, não pela lei. Mas quem é salvo de alguma coisa. Salvo do quê? Do pecado. E pecado é a transgressão da lei. Então, se você diz assim, a lei foi abolida, se não tem mais lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do quê? Então veja que se o diabo mexer nos 10 mandamentos,
e falar assim, a lei foi abolida, como muitos falam hoje que a lei foi abolida. Se você for nessa linha de raciocínio de que a lei foi abolida, então você vai pensar assim, bom, não tem mais lei. Se não tem mais lei porque foi abolida, então não tem pecado, porque pecado é a transgressão da lei. Se não tem lei, não tem pecado. Se não tem pecado, a graça me salva do quê? De nada. Eu só sei que tal coisa é pecado porque a lei de Deus fala que é pecado. Agora, se você tira a lei, não tem mais pecado, não tem mais transgressão. Onde não há lei, não há transgressão. Entendeu? E 1 João 3, verso 4 fala que pecado é a transgressão da lei. Em Romanos 7,7 fala a mesma coisa. E Romanos 4,15 fala a mesma coisa. Então a lei de Deus não foi abolida, ela permanece para sempre. E o nosso livro trata disso. Fala da queda do império e a decadência atual. Entendeu? Agora é o seguinte, se você quer ser uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa feliz, você precisa aceitar Jesus no seu coração e guardar os 10 mandamentos. Entendeu? Aceitar Jesus e guardar os 10 mandamentos. É isso que todo homem precisa, como diz Eclesiastes, capítulo 12, versos 13 e 14. Que o fim de tudo, a suma de tudo é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E se você for para 1 João, capítulo 2, verso 4, fala assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. E assim nós poderíamos ficar aqui o dia, a noite inteira, o tempo todo, citando textos para você. Mas o mais importante que você precisa saber hoje é que a lei de Deus permanece, os mandamentos não foram mudados por Deus, mudaram os homens no catecismo, mas na Bíblia permanece o mesmo, e que você precisa seguir o que está aqui dentro. E não seguir o pastor, o bispo, o papa, o João, a Maria. Nós temos que seguir o que está na palavra de Deus. É isso que Deus espera de você e de mim. Amém? Amém? Então eu quero convidar você para ter uma vida abençoada, próspera. Quando você aceita Jesus, você teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque aquele que transgride a lei, esse não prospera, esse vai decair, esse vai ser jogado por terra, como foi Roma, como foi o Império Romano e como foram os demais impérios que caíram por rebeldia e por transgressão. Agora, eu preciso finalizar esse tema citando um texto que é um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada sobre esse assunto. Está aqui no Salmo 19, versículos 7, 8 e 9. Fala assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são puros e iluminam os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É extraordinário, não é? Então vale a pena aceitar Jesus, temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Afinal, os mandamentos de Deus serão a norma do juízo final. Todo mundo vai ser julgado com base nos 10 mandamentos. E aí? Aceita os 10 mandamentos? Aceita Jesus como seu Salvador? Com certeza você aceita. Se você aceita Jesus e aceita obedecer os mandamentos de Deus, levante a sua mão. Muito bem, meus parabéns. Meus parabéns. Então agora, diante disso, eu vou orar por você. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado por esse tema maravilhoso. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis, obedientes aos teus mandamentos e aceitar a Jesus como Salvador da nossa vida. Abençoe este homem, esta mulher, esta casa, essa família. Derrama a tua graça sobre cada um deles nesse momento. Senhor, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração e usa-nos para o teu serviço. Nas tuas mãos eu entrego esta pessoa que ora comigo e que o poder dos altos céus esteja na vida dela, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Agora você entra no site encontreumaigreja.com.br, procure uma igreja adventista do sétimo dia mais perto de você, vá até lá, fazer uma visita
e você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida e vai ser também abençoado por Deus. Tá bom? Forte abraço, fica na paz, Deus te abençoe e nos encontramos no próximo tema. Tchau, tchau.